Hello everybody and welcome back to another lesson. Bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos continuar aqui com a nossa pequena série de verbos. Você vai aprender algumas maneiras de utilizar o verbo fall, expressões, phrasal verbs. Então fica ligado nesse vídeo porque chegou a hora de você melhorar e turbinar o seu inglês com expressões para conversar no dia a dia. Lembre-se, se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo se esse conteúdo te ajudar. Let's get started. O primeiro verbo com fall que nós vamos ver aqui é fall back on. Presta bem atenção no que isso significa. É cair para trás em alguma coisa, fall back on. Ou seja, é você ter um plano B, ter uma escapatória ali. Você cai e cai, por exemplo, de costa, né, em alguma coisa. Literalmente, mas a ideia é ter um plano B. Vamos ver alguns exemplos para que você possa entender isso dentro de um contexto. You should get a college degree, just in case you are not successful as a singer, you will have something to fall back on. Então, você deveria conseguir, né, uma graduação na faculdade. No caso de você não ter sucesso como cantor, você vai ter algo para se encostar, digamos assim, cair sobre. Ou seja, você vai ter um segundo plano para cair sobre ele. E se você não tiver nada, né, então você não vai ter algo que pode te salvar neste caso. Então, vamos repetir este exemplo. You should get a college degree just in case you're not successful as a singer, you will have something to fall back on. Vamos pegar só essa frase, essa parte agora. You will have something to fall back on. Você vai poder contar com alguma outra coisa, ou ter algo no qual você conte, né, para não te deixar na mão. Agora eu gostaria que você tentasse dizer em inglês, você vai ter algo que vai poder contar, ou com o que vai poder contar. Tente falar isso em inglês. You will have something to fall back on. Muito bem. Agora vamos para o nosso segundo exemplo. When the business failed, we had to fall back on our savings. Quando o negócio faliu ou falhou, nós tivemos que contar com as nossas economias, ou seja, cair sobre nossas economias, que era o nosso plano B para sobreviver, né? Digamos assim. Então, fall back on our savings. Então, your savings são suas economias em inglês. Agora, eu gostaria que você tentasse falar em inglês, contar com as nossas economias, nesse contexto de ter algo para contar com, caso algo não funcione. Fall back on our savings. Muito bem. E agora vamos para o próximo verbo. Fall behind, que quer dizer basicamente ficar para trás, né? Começar literalmente cair para trás, ou seja, você está ali correndo com todo mundo e você começa a fall behind, ficar para trás. Vamos ver alguns exemplos. If you don't pay attention in class, you will fall behind and fail the test. Então, se você não prestar atenção na aula, você vai ficar para trás e reprovar no teste. Então, preste atenção aqui, outra expressão, reprovar em um teste é fail a test ou fail the test, neste caso que é reprovar o teste específico. Um teste, fail a test. Vamos repetir? If you don't pay attention in class, you will fall behind and fail the test. Agora eu gostaria que você me dissesse ficar para trás e falhar no teste. Fall behind and fail the test. Muito bem. É importante você tentar lembrar logo após você aprender algo. Então, reveja estas frases e tente fazer esse exercício quando eu falo para você falar em inglês aquilo ali que eu pedi. Alright, so let's go to our next example. I was sick for a week, so I fell behind in class. Now
I have to do extra work to catch up. Então, eu fiquei doente por uma semana, eu estava doente por uma semana, então eu fiquei para trás na aula e agora eu tenho que fazer trabalho extra para conseguir acompanhar ou chegar lá. Então, essa expressão catch up seria quando você fall behind, você fica para trás. Quando você catch up, você alcança aquilo que você precisa, né? No caso da aula, catch up com o resto da turma, ou seja, alcançar o resto da turma ou chegar no mesmo nível que o resto da turma. Vamos repetir esse exemplo. I was sick for a week, so I fell behind in class. Now I have to do extra work just to catch up. Então, eu quero que você diga em inglês agora, eu fiquei para trás na aula. I fell behind in class. Muito bem. E agora diga acompanhar ou chegar no mesmo nível. Catch up. Alcançar. Catch up. Muito bem. Very good. Now let's go to our next phrasal verb. Fall for. Então, fall for quer dizer cair em alguma coisa ou cair por alguém ou por alguma coisa. Vamos ver um exemplo para você entender o contexto. Lily fell for Bill the first time she laid eyes on him. It was love at first sight. Então, Lily fell for Bill. A Lily caiu pelo Bill, ou seja, se apaixonou por ele. Ficou caidinha por ele. Lily fell for Bill. The first time, a primeira vez, she laid eyes on him. Então, laid eyes on him é quando você deita os seus olhos em alguém, quando você coloca os seus olhos em alguém, neste caso no passado, laid eyes on him. E aí vem aquela expressão, foi amor à primeira vista. It was love at first sight. It was love at first sight. Muito bem. Agora eu quero que você diga em inglês, a Lily caiu pelo Billy. Ou pelo Bill, neste caso. Lily fell for Bill. Muito bem. Vamos para o próximo exemplo. I said I was an art collector and they fell for it. Eu disse que eu era um colecionador de arte e eles caíram nessa. Ou seja, eles caíram por aquilo, digamos assim, acreditaram naquilo. Então, veja que aqui eu uso fell, que é o passado de fall. Então, they fell for it, eles acreditaram nisso, ou seja, eles caíram na minha história de dizer que eu era um colecionador de arte. Vamos repetir esse exemplo. I said I was an art collector and they fell for it. Muito bem, agora eu gostaria que você dissesse em inglês, eles caíram nisso, eles acreditaram nisso. They fell for it. Muito bem. Next phrasal verb, fall into. Basicamente, se você traduzir isso literalmente, vai ser cair para dentro de alguma coisa. Ou seja, é começar a fazer uma coisa que você não tinha planejado ou não queria muito fazer. Então olha só para você entender dentro de um contexto os exemplos que eu vou te dar. Jared fell into the wrong crowd and has been getting into trouble. Então, get into trouble é o mesmo que get into problems. Então, o Jared caiu no grupo errado de pessoas, crowd, que pode ser a galera errada, the wrong crowd, e agora ele está entrando em problemas. Get into trouble é entrar em problema. Vamos repetir? Jared fell into the wrong crowd and has been getting into trouble. Muito bem, agora eu quero que você diga em inglês, o Jared caiu na galera errada. Jared fell into the wrong crowd. Muito bem. Agora vamos para o próximo exemplo. We fall into the habit of getting up late on Saturday mornings. Então isso quer dizer, nós caímos no hábito de acordar tarde nas manhãs de sábado. Repetindo, we've fallen into the habit of getting up late on Saturday mornings. Muito bem. Agora, eu gostaria que você tentasse falar em inglês. Nós caímos no hábito.
We've fallen into the habit. Very good. Next one. Fall through. Fall through basicamente é desmoronar. É quando uma coisa, um plano não dá certo, você vai dizer que esse plano fell through, que é o passado de fall through. Então vamos ver alguns exemplos. You should get a college degree just in case your singing career falls through. Então, você deveria ter um diploma de faculdade, no caso, just in case, no caso da sua carreira de cantor, your singing career falls through, ou seja, se desmorone ou não dê certo. Repetindo, you should get a college degree just in case your singing career falls through. Next example, we found a buyer for our house, but then the sale fell through. Então nós encontramos um comprador para nossa casa, mas a venda desmoronou, não deu certo. Fell through. Fell, lembrando, é o passado de fall. Repetindo o exemplo, we found a buyer for our house, but then the sale fell through. Agora eu gostaria que você dissesse em inglês, a venda desmoronou, não deu certo, caiu. The sale fell through. Muito bem. Well, my friends, that's it for today. I hope you have enjoyed this video. Espero que você tenha gostado desse vídeo com os 5 phrasal verbs com o verbo fall. E lembre-se, deixe seus comentários aqui sobre o que mais você quer aprender, se você gostou das expressões, se você está conseguindo falar e interagir aqui no vídeo comigo. Compartilhe esse vídeo e, é claro, deixe o seu like. Thank you so much for watching. And as usual, I'll see you in my next class. Se você quiser conhecer o meu método completo, eu vou deixar um link aqui na descrição que você pode conhecer o método completo de aprendizado de inglês, caso você não tenha um para estudar ainda. Bye bye!